Nós brasileiros muitas vezes vimos o dinheiro como um bicho de 7 cabeças, cheio de contas, planilhas e sacrifícios. Mas a verdade é que um pouquinho de organização já é o suficiente para transformar a sua relação com o dinheiro. Em apenas 4 passos e com 30 minutos por mês, você vai entender como simplificar suas finanças sem complicação. E vamos começar agora mesmo. Já falei nos últimos vídeos a importância de você manter um controle sobre o que entra e o que sai. Mas deixei o assunto um pouco no ar, certo? Aqui eu quero trazer para você os 4 passos para você conseguir fazer isso de uma maneira super simples. No passo 1, então, você vai listar todas as entradas e todas as saídas, todas as fontes de renda que você tem e todas as despesas que você tem no mês. Pense nisso como um diagnóstico médico. Você precisa entender de onde vem e para onde vai o seu dinheiro. Muitas vezes, com a correria do dia a dia, esquecemos das variações pequenas, dos pequenos gastos que se acumulam. E isso é como deixar a torneira pingando. Parece pequeno, mas no final causa um desperdício enorme. No passo 2, você vai categorizar gastos essenciais dos não essenciais. Isso ajuda você a visualizar para onde está indo o dinheiro, mas principalmente facilita os ajustes. Cito o grande Daniel Kahneman. Com o nosso sistema 1, que é impulsivo e emocional, ele é o responsável por muitos dos gastos variáveis que temos, aqueles não essenciais, aquelas compras impulsivas. Categorizar, olhar para esses gastos, analisar, só o ato de escrever, de precisar identificar o que é um, o que é o outro, você já vai estar ativando o sistema 2, que é aquele racional, que é aquele que para e pensa, que é aquele que não deixa a emoção tomar o sobravento. Assim, você vai controlar os seus impulsos. Seja honesto com você mesmo. Muitas vezes subestimamos esses valores dos gastos não essenciais, porque eles tendem a nos trazer um prazer imediato. Mas colocar tudo isso no papel é o primeiro passo para um controle real. Quais são as suas pequenas despesas diárias que, se controladas, poderiam fazer grande diferença no seu orçamento mensal? O passo 3, você vai avaliar as sobras e definir metas. Metas de economia, metas de sonhos a realizar, metas de não vou mais gastar tanto com isso ou com aquilo, metas para aumentar o seu salário. Defina metas. Mas principalmente após subtrair, após diminuir as suas despesas da sua entrada, olhe para aquele dinheiro que sobra e defina o que você vai fazer com ele. Identifique se ele vai ser para lazer e para gastos não essenciais naquele mês, quanto vai ser? Vai ser inteiro ou vai ser uma parte? Ou se você vai economizar para uma reserva de emergência, para uma reserva de oportunidade, ou se você vai deixar ele à parte para um sonho que você quer realizar, para o carro que você quer comprar, para a viagem, para onde você quer ir. Crie metas. Comece com metas pequenas. Economize, você pode colocar, economizo esse mês, eu quero economizar 5% da minha renda para fazer o que eu quero fazer. Comece com as metas pequenas. Vai ter muita satisfação para você quando elas forem realizadas e vai te criar mais motivação para continuar criando novas metas. Você precisa enxergar essas pequenas metas como prazeres imediatos. Você precisa engajar o sistema 1, aquele impulsivo, aquele emocional, para trabalhar a seu favor aqui. Você precisa visualizar o impacto que essas metas pequenas realizadas estão tendo no seu mês, no seu dia, para conseguir se motivar a continuar. E assim você vai gerando menos estresse para você. E também maior liberdade. Parafraseando Ted Clontz, quanto mais sucesso você tiver nas metas iniciais, mais força vai ter para avançar. No passo 4, então, temos a dica simples, aquela dica que se vê em todo lugar na internet. Você precisa usar uma ferramenta. Não pode ter só as entradas e as saídas que você tem durante o mês na sua cabeça, porque ela é falha. A sua mente não foi feita para memorizar. Ela foi feita para criar, para identificar, para olhar, para analisar. E a simplificação aqui é a chave para você se manter motivado e dedicado. Pense no controle mensal como o Waze do seu dinheiro. Ele te mostra para onde você vai e aonde você está.
atualize e analise no final do dia e no final da semana. Essa sua planilha, esse aplicativo, esse bloco de notas feito de caneta e papel, não importa. Coloque tudo para fora, tira da sua mente, visualiza a coisa. E depois analisa isso. Identifica as oportunidades que você tem durante o mês. Aonde sobrou? Para onde ele vai? Para que meta que eu vou dedicar esse dinheiro? Vai parecer muito chato no início, porque você não está acostumado, não é um hábito. Mas a hora que ele ficar automático, assim como eu citei em uns vídeos atrás, você vai ver com grande satisfação se sentar e anotar o que você está gastando durante o dia, porque você vê que traz resultado. Acompanhar as suas finanças é o que te permite enxergar o progresso que você está fazendo e ajustar quando necessário. Organizar suas finanças não precisa ser complicado, e nem é. Com a ferramenta certa, essa aqui que eu estou disponibilizando para vocês. Simples, mas eficiente. É isso que buscamos, eficiência. Não precisa ser complicado e depois eu nem usar, porque é muito chata de fazer. Precisamos de coisas simples que na rotina do dia a dia seja de fácil uso, com apenas esses 4 passos. E 30 minutos por mês, você divide 5 por dia. Acho que nem precisa de 5, mas né, vamos botar uma margem maior aí. Você pode transformar a maneira como se relaciona com o seu dinheiro. Experimenta hoje mesmo e veja como isso impacta na sua vida. Deixe nos comentários qual passo você achou mais útil. E volte aqui e compartilhe seu progresso comigo. Encaminhe o vídeo também, vamos espalhar conhecimento. Todo mundo precisa de simplificar alguma coisa na sua rotina financeira.